Olá, que a paz de Cristo seja com todos, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Eu sou o pastor Alberto Seiruoc e hoje nós vamos falar sobre o tema Como tomar decisões corretas, baseado no texto de Josué, capítulo 24, versículo de número 15. É o último capítulo do livro de Josué. E nesse texto, Josué reúne todo o povo e ele vai trazer um aconselhamento, fazer um pacto junto com o povo, porque ele já estava com a idade bastante avançada e nesse momento, então, ele reúne todo o povo para que todos possam tomar uma decisão. As decisões muitas vezes são difíceis e às vezes nós não sabemos como decidir. Esse texto de Josué então vai nos mostrar o perfil, de uma pessoa que vai decidir corretamente. Vamos então ao texto bíblico. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse texto é um texto clássico, muitas pessoas já o conhecem, principalmente por causa desta parte final, quando Josué ele declara: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E com que base Josué toma essa decisão? Como é que nós podemos entender essa passagem bíblica e trazer elementos para que nós possamos também aplicar quando tivermos que decidir alguma coisa? Na análise desta decisão de Josué, ele já está na sua velhice e diz o texto, lá no capítulo 22 do livro de Josué, que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel, eles já não estavam mais lutando, eles não estavam mais guerreando, os seus inimigos haviam sido retirados, muitos deles, não todos, e Josué já estava velho. O texto bíblico, lá no capítulo 22, chega a dizer: sendo Josué já velho e entrado em dias, ou seja, a idade bastante avançada, Josué chama a todo o povo, principalmente os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais daquele povo, e ele então diz para aquelas pessoas: eu já estou velho, com a idade avançada, e vocês viram tudo que Deus fez com todas estas nações em cuja terra habitais. O que Deus fez por causa de todos vós? E Deus tem pelejado por vocês, Deus tem guerreado, Deus tem lutado por vocês. E chegou a hora de tomarmos algumas decisões na vida. E essa decisão, ela é uma decisão que vai influenciar a vida de Josué e de todo aquele povo. Então Josué reúne ao povo, faz uma recapitulação daquilo que Deus havia feito por eles, e para eles. Ele relembra todos esses fatos e chega o momento de decidir. E a decisão é: escolhei hoje a quem servais, ou a quem deveis servir. Se vocês vão decidir servir aos deuses dos vossos pais, que estavam além do rio, ele está se referindo ao Rio Jordão, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, se vocês vão querer servir a outros deuses,
E ele diz: independente da decisão que vocês tomarem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, se nós chegamos até aqui, graças à providência divina, à atuação de Deus, à sua bênção, à sua presença, nós vamos continuar servindo a esse Deus. Então, independente da escolha, a quem vocês vão servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa decisão de Josué, ela vai servir como parâmetro para as nossas decisões. E todas as vezes que nós tivermos que tomar alguma decisão na nossa vida, nós vamos lembrar dessa passagem de Josué. Escolhei hoje a quem servais, ou a quem deveis servir. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é importante para que nós possamos lembrar que a vida, ela é cheia de escolhas, é cheia de decisões. E as decisões, elas podem ser decisões fáceis, muitas decisões que nós temos que tomar, escolhas que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Muitas dessas decisões são decisões bastante fáceis, né? Se alguém diz, vamos jogar bola, você pode dizer sim, pode dizer não. Ou seja, a sua decisão, né, ela vai ser bastante rápida. Você não precisa ficar pensativo. Será que eu devo jogar bola? Será que eu não devo jogar bola? Será que eu devo ir? Será que eu não devo ir? Isso não vai gerar nenhum conflito na sua vida. Se alguém convida você, vamos ao shopping, você simplesmente vai decidir. Você não vai ficar pensativo, né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu devo sair? Enfim, essas decisões são decisões fáceis, são as decisões do dia a dia que muitas vezes não influenciam a nossa vida. Mas há decisões mais difíceis que nós precisamos tomar. Também diariamente nós precisamos encarar na nossa vida essas decisões mais difíceis. São decisões mais penosas. Você precisa refletir, você precisa pensar, analisar, para saber se você vai tomar a decisão correta, fazer a escolha correta. Por exemplo, os adolescentes, os jovens, quando eles vão terminando os seus cursos, né? O nível médio, por exemplo, qual faculdade fazer, qual faculdade escolher, qual é o curso que eu devo realizar. Vai chegando uma idade mais adulta, ele se pergunta, né, com quem eu devo me casar? Será que com o fulano, beltrano? As decisões que envolvem, por exemplo, a nossa profissão, o que eu quero ser na vida, qual deve ser a escolha que eu devo tomar de forma a me tornar um profissional lá no futuro, e como eu vou realizar, né, essa profissão. Muitas pessoas têm dificuldades nessas decisões mais difíceis. Acabam não decidindo, acabam não tomando nenhuma decisão e vivem aquela filosofia, né? Deixa a vida me levar. E isso pode ser muito perigoso, porque você não sabe onde vai, né? Para que direção você vai seguir. A vida, ela é cheia de escolhas. E não tomar uma decisão, não saber para onde ir, é bastante perigoso. Eu não sei se você viu, né, o filme Alice no País das Maravilhas. Chega um determinado momento em que Alice, ela chega para o gato e pergunta para o gato: você pode me dizer qual é o caminho que eu devo tomar? Essa foi a pergunta que Alice faz ou fez ao gato. E o gato então responde para Alice: isso depende muito do lugar para onde você quer ir. Para onde você deseja ir?
Onde você quer chegar? Perguntou o gato. E Alice então responde: eu não sei para onde ir. Eu não sei para onde ir. Então, o gato diz para Alice: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Esse é o grande problema das indecisões. Quando você não toma as decisões, quando você não faz as escolhas, você fica na indecisão. E para quem está indeciso, qualquer caminho serve. Não importa onde ele vai te levar. Só que você pode ter surpresas muito desagradáveis. Você pode se decepcionar no final da sua vida. Justamente porque você não fez a escolha certa, a escolha acertada. Como é que nós podemos tomar, então, as decisões corretas? Como é que nós podemos tomar decisões sábias? Para que lá na frente você não venha se arrepender, você não tenha um destino que não seja aquele que você pensou ou planejou para a sua vida. Eu quero então, nesse momento, refletir com você sobre essas decisões para ajudá-lo a tomar decisões corretas. Eu quero então apresentar alguns princípios que Josué traz para que as nossas escolhas possam ser boas escolhas. A nossa escolha, ela não deve ser dependente das escolhas dos outros. Ou seja, você fica observando a vida de outras pessoas, as decisões que elas tomam. Ah, fulano escolheu A, então eu vou escolher A. E agora fulano escolheu B, agora então eu vou escolher B. E você não tem uma decisão, né? Você vai pela decisão dos outros. Josué disse ao povo: escolhei hoje a quem servais. Escolham, tome uma decisão. Você vai escolher baseado nas escolhas do passado dos vossos pais, de acordo com os moldes da decisão que o povo cuja terra habitais eles tomaram, servindo a deuses estranhos, não servindo ao Senhor. Eles escolheram lá no passado servir a deuses estranhos. E é muito ruim quando você perde o poder de decisão. É muito ruim quando você perde o poder de escolher. Porque as escolhas, elas são determinantes para a nossa vida. Tanto para nós, quanto para os nossos familiares. Muitas decisões que nós tomamos pode envolver, inclusive, a nossa família. Por isso, a decisão de Josué, quando ele diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é uma decisão que não incluía só Josué, incluía também os seus familiares. Muitas decisões vai fazer com que outras pessoas também estejam envolvidas. Por isso, precisamos evitar as decisões incorretas. Precisamos evitar as decisões erradas, que podem influenciar não somente a nossa vida, mas também a vida dos nossos familiares. Se a sua decisão te levar para um abismo, pode ser que muitas pessoas te acompanhem para esse abismo. É muito ruim, é muito negativo para a nossa vida quando você diz assim: ah, o que a maioria escolher está bom. Cuidado com essas decisões. Pense bem, procure refletir. A nossa escolha não deve ser dependente das escolhas de outras pessoas, das pessoas
que muitas vezes estão ao nosso redor, que muitas vezes influenciam negativamente a nossa vida. Então vamos ver quais são os princípios para uma boa decisão, para uma decisão correta. Você quer aprender? Você quer saber como você pode decidir corretamente? Então, me acompanhe nesse estudo e vamos ao primeiro princípio, né? Princípios para uma boa decisão. O primeiro princípio é o nosso desejo. Nós precisamos alinhar o nosso desejo ao que Deus quer. Ou seja, o seu desejo, uma vez alinhado ao desejo de Deus, tem tudo para dar correto. Se você deseja alguma coisa e esse desejo também é o desejo de Deus, observe que há um alinhamento. Se há um alinhamento no desejo de Deus e o seu desejo, já você começou da forma correta. Você alinhando o seu desejo ao desejo de Deus, significa que você começou, né, dando um passo correto em direção ao caminho correto. A falta desse desejo, ou seja, se eu não desejo alinhar o meu desejo ao desejo de Deus, se eu não quero isso, a falta desse desejo nos impede de fazer uma boa escolha. Eu vou decidir por mim mesmo. Eu acho que isso é o melhor e lá na frente eu posso ver que tomei a decisão errada. Escolhi o caminho errado. E também a neutralidade. Então eu não tenho desejo nenhum. É melhor eu não desejar nada, porque é mais fácil assim. É mais fácil não desejar nada do que ter um desejo que não esteja alinhado à vontade de Deus. A neutralidade, ela pode parecer mais fácil, mas é também uma escolha errada. Ou seja, quando você busca essa neutralidade, o que você decidir tá bom, né? Quando você joga isso para cima dos outros, você perde o seu desejo e passa a viver o desejo de outras pessoas. Você perde o seu poder de decisão. Então, permanecer neutro e não assumir uma responsabilidade, não assumir um compromisso, é aparentemente, né, um caminho mais fácil, porque não vai envolver, né, a minha decisão. Ninguém vai me criticar, por exemplo, se eu tomei a decisão errada. Ora, como é que você vai tomar uma decisão errada se o seu desejo está alinhado àquilo que Deus quer? Você já começou da forma certa. Alinhe o seu desejo ao que Deus quer. E não tenha medo, não fique neutro nas suas decisões. Porque a neutralidade pode parecer mais fácil, mas é sempre uma escolha errada. Então, o primeiro princípio para uma boa decisão é alinhar o desejo à vontade de Deus. Em segundo lugar, você precisa ter uma determinação. A determinação, ou seja, o querer, o desejar, né? A determinação faz com que você escolha a decisão correta. Mas se você não estiver determinado a fazer, se você desejar, se você quiser alguma coisa, ainda que esteja alinhado à vontade de Deus, mas se você não estiver disposto a fazer isso, nada ocorrerá. Não acontecerá nada. Porque não há determinação. Então, eu preciso estar determinado para fazer. Se eu escolhi esse caminho, eu vou seguir por esse caminho. Se eu tomei essa decisão, eu vou seguir essa decisão. Se eu decidir estudar essa matéria, eu vou estar determinado a estudar, a fazer isso.
Então, a determinação faz com que aconteça as coisas. Em segundo lugar, além do desejo, da determinação, você precisa ter disciplina. Fazer escolhas pode ser muito caro. Na verdade, quando nós fazemos escolhas, muitas dessas escolhas que nós fazemos existe um preço, digamos assim, para ser pago por essas escolhas. Muitas pessoas têm o desejo de fazer alguma coisa, têm até determinação, mas não têm a disciplina. Por quê? Quando estão no processo, quando estão no caminho, quando verificam o custo, quando verificam o preço, acabam desistindo. Na verdade, Jesus não enganou ninguém, né, que queria segui-lo. Ele diz lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tem que ter disciplina. Há uma cruz para ser carregada. Há um preço para ser pago. E nós precisamos pagar o preço das nossas escolhas, sabendo que esta é a vontade de Deus. Sabendo que nós estamos alinhando o nosso desejo à vontade de Deus, estamos determinados a fazer isso e vamos pagar o preço das nossas escolhas. Em terceiro lugar, em quarto lugar, né, nós temos a nossa direção. Precisamos de uma direção. Precisamos de um caminho. Precisamos de uma bússola. E essa bússola é a palavra de Deus. Se você tem decisões para tomar, busque a iluminação divina. Essa iluminação divina vem através da leitura da palavra de Deus. Ah, mas eu queria que fosse um sonho, uma revelação, uma visão. A melhor forma de você ouvir a voz de Deus, de você ter a sua vida iluminada, é através dessa lâmpada, a palavra de Deus. É uma bússola que vai nortear o seu caminho. O salmista, no Salmo 119, ele fala muitas coisas a respeito da palavra de Deus. Mas uma das coisas que o salmista deixa bastante claro, no Salmo 119, é o versículo 105, quando ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ou seja, ele está dizendo que através da palavra de Deus você encontrará essa iluminação divina. Deus falará ao seu coração. Você entenderá a vontade de Deus. É um caminho não tenebroso, é um caminho não de trevas, mas é um caminho iluminado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Significa que a cada passo que você der, você não vai pisar no escuro. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, cada passo que nós dermos, seremos iluminados pela palavra de Deus. É o que nós chamamos de iluminação divina. E essa iluminação divina, ela vai clarear o nosso caminho. E em quarto lugar, ou em quinto, né, a força que nós precisamos. Nós precisamos de força e de sabedoria. O êxito das nossas decisões vem do poder, da força e da sabedoria, que não vem de nós mesmos. Essa força e essa sabedoria, elas vêm de Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. E Jesus,
certa vez, respondendo a um grupo de pessoas que estavam falando a respeito de quem é Jesus, ele disse: vocês erram não conhecendo as Escrituras. Por isso é que Pedro, no capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Veja o que Pedro diz: se você vai falar, fale segundo as palavras de Deus, desde que Deus, através da sua palavra, oriente o seu caminho. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Ou seja, se nessa administração você tem que tomar decisões, administre, decida segundo o poder que Deus dá. Se nas suas decisões, se nas suas escolhas, nós vamos fazer tudo de acordo com o poder que Deus dá, nós sabemos que tudo que nós fizermos será para que Deus seja glorificado. E Ele será glorificado por Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos abençoar, para dirigir a nossa vida. A Ele pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Essa é a palavra que eu gostaria de trazer para você neste dia. Busque a orientação de Deus. Busque essa iluminação divina. E permita que todas as suas decisões sejam decisões alinhadas com o desejo de Deus para a sua vida. E que você siga esses caminhos, esses princípios, que com certeza abençoarão a sua vida e a vida de todos os seus familiares. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele, a cada momento, sustente a sua vida, orientando e dirigindo os seus passos. E que a sua vida seja repleta das bênçãos do Senhor. E que nas suas decisões você possa prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Fique com Deus, que o Senhor te abençoe. Amém.